Você tem ideia do poder da oração? Você tem ideia dos caminhos e como orar? Bom, antes da gente falar sobre esse tema, oração, eu agradeço a Deus por você estar nesse vídeo. Tenho certeza que Ele quer conversar com você. Eu peço com muito carinho e de todo o meu coração que você se clique em gostei e em se inscrever para que esse vídeo chegue a mais pessoas que Deus quer conversar, tá? Esse canal é voltado somente para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E louvado seja o nome dele. Gente, vamos lá. Oração, tá? Primeiro de tudo, eu quero trazer um versículo e aí a gente vai criar o raciocínio, certo? Salmos 33, versículo 6. Essa versão aqui é a NVI. Ele diz assim, ó: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Muitas das vezes, nós oramos e clamamos por meio da palavra, tá? Existe outros tipos de orações? Existe, tá? Mas primeiro eu quero falar sobre a oração falada, a oração que exerce a fala, que tem a pronúncia da palavra. Sabemos que Deus, ele criou o nosso mundo, o universo e todas as coisas, celestes, espirituais, terrenas, todas por meio da palavra, tá? Ele criou o nosso mundo por meio da palavra. Então, a palavra tem muito poder, tá? A nossa palavra existe poder. Somos imagem e semelhança do Pai. Então, quando nós falamos e processamos coisas positivas ou conversamos diretamente por meio da oração com o Pai, por meio da palavra, é muito poderoso. É muito poderoso. Em Romanos 8:26, ele fala assim, ó: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Existem orações, tá? Aí agora a gente está falando em um momento da nossa vida que muito provavelmente a gente já passou ou acaba passando também. Existem orações nossas, eu vou falar até por mim. Em momentos difíceis na minha vida, eu orava sem sair uma palavra, mas com o coração quente, pedindo ajuda, socorro do meu Pai. Orações que muitas das vezes não são verbais, mas por dentro, pelo nosso templo, o templo do Espírito Santo, que somos nós, eu estava clamando a Deus. Eu estava pedindo um caminho. Eu estava pedindo uma orientação. Isso é muito poderoso. Então, se você aí do outro lado acha que orar é só pela palavra, é só falar, muito pelo contrário. Deus se agrada do coração que está inclinado a Ele. Às vezes, o ato da oração também é uma ação. Às vezes, é a palavra também. E às vezes é o bramido, é o gemido da nossa alma, do nosso espírito, clamando a Deus. Isso pode ser pedindo ajuda, pode ser pedindo orientação, pode ser agradecendo. Nós vemos aí inúmeros versículos da Bíblia falando sobre, principalmente Davi, agradecendo a Deus, né? Clamando a Deus. Isso é muito poderoso, gente. Então vamos lá. Tiago 5,16. Ele diz assim, ó: portanto,
Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Agora nós já chegamos num outro tema, que é a oração em conjunto. Lembre-se que onde tiver um ou dois, ele está. Então, a oração em conjunto tem muita força, tem muito poder. Tá? Primeira coisa que devemos pensar é a oração é praticamente um telefonema direto para Deus. Você imagina você pegar um telefone assim e falar assim, eu vou ligar para Deus. E liga. Eu sei que o exemplo ele parece um pouco bobo, mas é a verdade. A oração tem muito poder. Nesse versículo em Tiago, ele fala assim, ó, a oração é para confessar, né, para você permanecer com as características de Deus e para ser curado. Ó, orem uns pelos outros para serem curados. Uma cura, às vezes, ela vem pelo meio da oração. A conversa, a intimidade com Deus. Nós acabamos entendendo os caminhos, os planos, claro, com Deus permitindo, né? Tudo isso com a permissão de Deus, mas é buscando intimidade. E a oração, ela é muito poderosa. Às vezes nós lemos a palavra, nós buscamos Deus, mas esquecemos de sentar e ter um tempo com Ele, conversar com Ele. Tá? E isso até eu falo por mim também. Às vezes eu esqueço, sim. Mas eu me volto ao Pai e tento mais uma vez. Tento mais outra vez. O inimigo tenta me afastar. Tento de novo. Vamos lá. Ó, em Mateus 17, 21, nessa versão aqui é a Almeida Revisada Corrigida. Ele diz assim, ó. Mas esta casca de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Nesse momento aqui, Jesus estava falando para os discípulos que existe alguns inimigos, alguns demônios, que só saem por oração e pelo jejum. Armas poderosíssimas do céu para nós aqui na terra. Existe algumas circunstâncias, alguns inimigos espirituais que só caem pela oração e jejum. A oração, ela liberta, ela te ajuda a conectar com o Pai para Ele te libertar sobre isso. Se você está passando por uma dificuldade, oração e jejum. Tentei de tudo, não está dando certo. Oração e jejum. Em 1 Tessalonicenses 5,17, diz assim, ó. Essa daqui é a nova versão transformadora. Olha que lindo. Nunca deixem de orar. É maravilhoso. É maravilhoso. É um versículo pequenininho, mas ele tem muita força. Ele tem muita força. Ó, nunca deixe de orar. Se você põe na sua cabeça que Deus não dorme, que o plano espiritual, o mundo espiritual se move dia e noite, você sempre estará buscando o Pai. Oração, Marcos. Gente, pode ser uma conversa, você indo para o seu caminho do seu serviço. Eu vou dizer por mim, tá? Vou falar por mim porque eu faço isso. Indo para o caminho do serviço, às vezes eu converso dentro de mim com Deus. Às vezes eu tô falando sozinho na rua, parece um louco. E não tem problema, né? Perdão. Às vezes são ações que eu faço
né? Às vezes, estou em um local, lembro de uma adoração, estou louvando a Deus e falo como o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é digno de louvor, o quanto Ele é glorioso. Orações são escutadas por Deus da maneira mais incrível que pareça. Pode ser uma maneira assim ó, que você olha e fala assim, mas eu acho que isso não é oração. Converse com o Pai. Converse com o Pai. Ele vai te dar clareza sobre isso, tá? Em Salmos 121:4, ele fala assim, ó, aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Vai entrar sobre o tema que eu acabei de falar. O céu, o mundo espiritual, ele funciona dia e noite. Deus não dorme. Nós dormimos. Marcos, mas aí oração, eu tenho que orar sem parar. Nós estamos dormindo. Quando nós deitamos na nossa cama, com a consciência tranquila, oramos ao Pai, agradecemos o nosso dia e temos uma boa noite de sono, isso é uma forma. Isso é uma forma de oração. Com certeza. E Deus não dorme. E Ele vigia você. Ele vai cuidar de você. Em Jeremias 29:12, para finalizar, ó. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em orações, eu os ouvirei. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Nós temos hoje o acesso imediato ao Pai. Por meio de Jesus Cristo, nós temos esse acesso. E muitas das vezes nós esquecemos. Pelo nosso cotidiano, na nossa correria do dia a dia, esquecemos de fazer a oração. Hoje, esse vídeo foi para lembrá-lo sobre o poder da oração, o porquê ele está orando para o Pai, tá? Não tenha medo. Mas faz tempo que eu não oro, eu estou meio afastado de Deus. Retorne. Eu estou cansado. Ore. Eu estou muito feliz. Agradeça em orações. Tenho certeza que esse vídeo Deus vai direcionar para as pessoas que Ele ama muito. Pessoas escolhidas que têm chamado, propósito. Então, se você está escutando isso, tenha certeza que Deus te ama. Tenha certeza que você tem um propósito para Ele. Tá certo, gente? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço imensamente você sobre estar aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. Abraço.